Olá pessoal, estamos de volta com o nosso mini curso de Ruby on Rails para iniciantes, terceira temporada. Muito bem, não esqueçam que agora nós temos também o site videosdeti.com.br, que é um site destinado a quem está iniciando na área de TI. E também estou fazendo agora o serviço de mentoring. Se você aí de repente tem interesse em ter um professor particular de Ruby on Rails, você pode me contactar que a gente pode ver o que pode fazer. Tranquilo? Então, hoje, na aula 33, nós vamos falar sobre métodos de instância versus métodos de classe. A gente falou aí na última aula sobre o self, sobre o monkeypad, né? E tudo isso tem uma relação com os métodos de instância e métodos de classe. Ok? Então, o que seriam os métodos de instância? Método de instância é o que a gente viu até agora. São métodos que a gente cria dentro da classe e eles ficam disponíveis para os objetos daquela classe. Ok? Então, vamos ver aqui no nosso IRB. Só recapitulando, se eu declarar uma classe teste e definir um método aqui, oi, olha o que vai acontecer, né? Fechei. E aí, se eu colocar aqui x recebe teste.new, nós temos uma instância de teste em x é um objeto, e ele consegue responder ao oi aqui tranquilamente, né? Então ele apresentou bonitinho a resposta, tudo certo, isso a gente já sabia. A gente pode também, né, deixa eu voltar aqui no slide, usar o class eval. O class eval a gente viu que a gente consegue reabrir uma classe, ou você redeclara ela, ou usa o class eval, para poder injetar mais métodos nessa classe, ok? Então vamos voltar aqui, e aí a gente pode fazer o seguinte, pode usar aqui o teste.classEval e podemos colocar um novo método aqui, né? Vou botar aqui olá. Então a gente já tinha visto isso na última aula, é só recapitulando. Então além do oi, que foi o primeiro, a gente também tem um olá agora, que foi um método que eu injetei nesse momento aqui no nosso exemplo, ok? Na nossa classe teste. Joia. Dito isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos passar agora, isso são os métodos de instância, tá certo? Por quê? Porque são métodos aplicados a todas as instâncias, ou seja, vamos fazer aqui esse teste. Vou pegar y aqui e vou receber teste.new. Então y tem o olá e y tem o oi. Tranquilo, então todas as instâncias que eu fizer dessa classe receberão esses dois métodos que eu coloquei anteriormente, por isso são ditos métodos de instância. Joia? E agora, a gente falou class eval, ok? E agora os métodos de classe. O que seriam os métodos de classe? A gente vai falar ainda na próxima aula sobre um pouquinho de nada sobre o Ruby Object Model, mas tem tudo a ver com o que a gente vem falando de self, de monkeypad, etc. E o que seriam esses métodos de classe? Seria nada mais do que você ter, como lá no Java, quem é do Java vai saber muito bem, você ter aqueles métodos estáticos, né? Que você acessa diretamente na classe sem precisar instanciar a classe. Então, se você quer usar um método direto da classe sem precisar instanciar aquela classe, você vai estar criando um método de classe, ok? Para fazer isso, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente tem aqui, ó, por exemplo, teste, melhor, vou redeclarar aqui a classe teste e eu vou definir colocando um self agora aqui na frente, opa, por exemplo. Então, opa. Muito bem, então por que eu coloquei esse self na frente? Porque eu estou querendo que opa, esse meu método opa, ele seja um método de classe. Se você é lá do Java, um método estático. Então, por quê? Vamos primeiro testar aqui, né? Então, veja, Z, né? Vou botar aqui teste.new. Então, Z, ele tem olá, Z, ele tem um oi, que a gente definiu anteriormente esses dois, mas se eu tentar Z, ponto, opa, olha o que acontece, ele diz que não existe. Só que se eu pegar aqui teste, que é a minha classe, ponto opa, diretamente na classe, ele consegue responder tranquilamente, ok? Então, esse self aqui, quem é o self nesse escopo aqui? É a própria classe. Então, se eu pegar essa própria classe aqui e colocar no lugar do self, por isso que o self é ela mesma no caso, eu vou ter um método apenas para essa classe, diretamente na classe, sem precisar instanciar a classe. A gente vai trabalhar com isso aí, vai usar isso aí
quando estiver trabalhando com Active Record, tá? Em alguns momentos você usa o self lá ou não. Tranquilo? Então, se você quer acessar uma classe diretamente, você coloca o self lá na frente para ele ser um método estático, um método de classe aqui no Ruby, e você poder utilizar ele sem precisar fazer uma instância, sem precisar ter um objeto. Então, resumindo, eu quero acessar um método e tenho um objeto daquela classe, então esse método deve ser um método instância, como a gente estava vendo até agora. Agora, se eu tenho uma classe e quero acessar diretamente aquele método sem ter uma instância dessa classe, sem ter um objeto dessa classe, eu vou apenas declarar com o self ali na frente e acessar diretamente, como a gente fez aqui. Tranquilo? Agora, além desses dois tipos aí, né, a gente tem um camaradinho aqui que é um instance eval. A gente tem um class eval, que a gente reabre a classe para colocar um novo método, e a gente tem um instance eval que funciona muito parecido. Só que o instance eval vai permitir que você coloque um método específico para um objeto. Então, deixa eu só limpar a tela aqui. Eu tenho um objeto x, né? Vou botar aqui x, y, que a gente declarou, e z, não é isso? Então, o x, todos os três respondem, né, a olá, não é? Vou botar aqui o y responde ao oi, por exemplo. Então, todos os três aí respondem aos dois métodos, né, olá e oi, ok? Agora, vamos dizer que no objeto y, eu quero colocar um método diferente que só vai existir nesse objeto y, não vai existir nos outros dois. Se você colocar esse método lá na classe, reabrir a classe e aplicar esse método, vai ficar para todos os objetos. Se eu for colocar um método com self lá na frente, que é um método de classe, vai ficar apenas para a classe. Então, como é que eu faço para colocar um método apenas para esse objeto y? Aí a gente vai usar o instance eval, ok? Então, como é que eu faço isso? É simples, você chama um objeto, usa o instance eval, né? Estou tentando aqui pegar já, mas ele não pegou. Instance eval e coloca qual é o método que você quer, né? Então vou botar aqui def, vou botar aqui oi. Então esse método oi, ele só vai existir no objeto y, ok? Por quê? Porque eu chamei o y aqui, só vai existir nele. Então, se eu chamar y.oi, ele existe. Agora, se eu chamar x.oi, não existe. Se eu chamar z.oi, também não existe, ok? Então, instância eval é isso. É você declarar métodos específicos para um determinado objeto, para uma determinada instância. Por isso que o nome é instância eval, ok? No caso do class eval, é para a gente colocar na classe, diretamente na classe, então a gente usa o class eval para aquilo ali ser um método de instância. Então é um pouco confuso aí as palavrinhas, mas você treinando, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Joia? Então acredito que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Por enquanto, a gente está falando um pouquinho sobre o Ruby com mais ênfase. Na próxima aula tem mais uma aulinha de Ruby e depois a gente volta para o Rails. Ok? Muito obrigado e voltem aí, compartilhem, dê o like aí no YouTube e façam o canal crescer. Tá joia? Um abraço e até mais.